Para hoje o Senhor traz uma palavra para nós aqui que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18 em diante. Eu quero ler com os irmãos, que se vocês quiserem acompanhar em oração comigo, repetindo aí, vamos ir ao texto então. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Como que um homem poderia encontrar tais palavras em si mesmo para falar coisas profundíssimas como esta? E aí, nesse momento que a gente olha o falar do apóstolo Paulo, que outrora era um fariseu, a gente fica pensando, a nova aliança não ensinou isso a velha aliança não ensinou isso para ele. A lei mosaica não ensinou isso para ele. Porque a lei mosaica não falava abertamente da nova aliança. Principalmente no que tange corpo de Cristo, regeneração, transformação. Não falava da ressurreição, não falava da justificação pela fé de forma tão aberta. Mas essas palavras nos provam que o falar desse servo de Deus, apóstolo Paulo, é um falar misterioso e que esse pronunciamento não era de si mesmo, mas ouviu e aprendeu diretamente do Espírito ou daquela visita que ele fez ao terceiro céu. Não sei. Isso prova que a pregação e a edificação da obra de Deus, ela não é pela força humana e sabedoria humana, ela é feita pelo Espírito. Tudo que cresce espiritualmente na terra e que se edifica, vem de um falar do Espírito. Então nós podemos ficar assim, muitas vezes nos questionando, até ficamos perplexos de ver palavras que não é costume, o hábito de a gente ouvir na terra. São palavras extremamente celestiais que são liberadas por este homem. E todos que estão revestidos com o Espírito Santo de Deus na igreja falam pelos oráculos de Deus, com certeza. E a gente pode sentir a diferença de um falar natural e de um falar que está sendo energizado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Há uma diferença muito grande. E nesse aspecto aqui, em que ele está falando de uma reconciliação, obviamente que a pessoa de Cristo é a peça central dessa reconciliação, através do derramamento e morte, o derramamento do seu sangue e a sua morte. E depois então de um certo tempo, de algumas horas, Deus então ressuscitou ele dos mortos, triunfando completamente sobre os infernos e a morte, derrotando para sempre a morte. Quem é a morte? É Satanás e tudo que lhe pertence. É o reino das trevas, é a morte. Mas quando Jesus arrebentou as portas da sepultura maligna eterna, ali então estava a nossa vitória. Ali o Senhor então liberou a sua graça a todos aqueles que viessem em todas as gerações proferir a sua fé,
na pessoa de Cristo como justiça de Deus para a salvação e redenção de todos os pecadores que por fé proclamassem essa verdade. Graças a Deus que nessa geração eu sou agraciado, você que já é salvo também foi agraciado por essas palavras. E veja bem como isto é tão poderoso, que a ressurreição de Jesus aconteceu praticamente há 2000 anos atrás. Mas ouvindo tais palavras hoje, há 26 anos atrás, e ouvindo essas palavras, fui regenerado, recriado espiritualmente por Deus. Não me custou nada, foi gratuito. Eu escutei a pregação de que Jesus se manifestou por parte de Deus para levar sobre si os meus pecados, as minhas transgressões. Quando eu fiquei sabendo dessa verdade, eu entendi de que eu só poderia ser justificado pela graça de Deus, pela fé que eu tenho em Deus e nos fatos objetivos que aconteceram na vida de Jesus. Então Deus trouxe a salvação ao mundo por meio do Filho, Jesus Cristo. E veja, a justificação tem dois aspectos. O primeiro deles é que quando Deus olha para mim, enxerga as vestes de Cristo. E eu continuo sendo um pecador, mas Ele não me enxerga mais como pecador, porque eu estou vestindo as vestes de Cristo, Jesus Cristo. Então a justificação, o primeiro aspecto é que Jesus olha para mim e diz, está a marca do meu filho lá, por causa da condenação do meu filho, eu te aceito na minha presença como meu filho. Isso quer dizer as vestes de Jesus. Então, olha para uma pessoa na rua. Quando você olha para uma pessoa que está passando na rua, você não enxerga ela pelada. Você não vê os detalhes da pessoa. Você não vê como é que é a pessoa na sua integral constituição física. Porque tem vestes. Mas tu enxerga o rosto, as mãos, alguma parte dos braços, alguma coisa da pessoa, tu enxerga sem as vestes. Nosso exemplo que eu quero citar é bem parecido, nós somos com Jesus. Deus nos olha, Ele enxerga alguma coisa errada em nós, mas Ele enxerga as vestes do Filho e isto basta para Ele me aceitar como Filho e como uma comunhão eterna com Ele. O segundo aspecto da justificação, essa é no Espírito, né? Se eu olho o meu Espírito, tem Cristo, então tu é meu Filho. Tem minha vida e tem minha natureza. Agora tu é meu Filho. Mas o segundo aspecto não é somente a salvação judicial, porque eu fui salvo por um sacrifício de outro. Deus não me condenou e não imputou as minhas transgressões sobre minha vida, jogou tudo no Filho para me perdoar, para me recriar, para me tornar filho dele. Olha só, por isso que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Eu não pago, eu não preciso melhorar, eu não preciso me santificar para recebê-la. Vem como estás, e Ele me aceita. Eu preciso apenas ter fé em Jesus. Amém? O segundo aspecto é a salvação orgânica, que está em processo em cada um de nós que somos filhos de Deus, porque o Senhor agora quer completar a obra. Então, as vestes de Jesus vai tapar totalmente o nosso corpo. Os braços, nós vamos ficar com vestimentas gloriosas, porque quando Cristo levantou da sepultura, Ele foi glorificado e ascendeu aos céus. Então, as roupas de Cristo agora são totais sobre nós, quando realmente o elemento natural e pecaminoso que está em mim terminar completamente pela ação purificadora da palavra. Porque a palavra está me lavando,
A palavra está te lavando nesse momento, até nós chegarmos assim a um nível de limpeza total e que não haja mais domínio da morte, da carne sobre nós. Então aí o Senhor vai glorificar todos que chegarem nesse estágio. E isso vai acontecer daqui a pouco, em breve, está muito próximo dessas coisas se manifestarem. Então esse segundo aspecto da justificação chama-se salvação orgânica. Orgânica por quê? Porque eu faço parte de um corpo, eu sou um membro desse corpo. E esse corpo não pode ser um membro inorgânico, ele tem que ser orgânico nesse corpo. O que quer dizer orgânico? Ele está numa posição determinada por Deus e funciona de maneira condizente com as ordenanças posicional. Então, ele tem uma função laboriosa para Deus nesse corpo. Ele tem que fazer alguma coisa para esse Deus, mas na dependência de obediência desse Deus. Nenhum membro do meu corpo faz coisas diferentes dos mandamentos e ordenanças do cabeça do corpo, que é Cristo. Não existe essa possibilidade da minha perna querer ir para a direita e eu determinar que meu corpo inteiro queira ir para a esquerda. Amém? Você nunca vai ver isso acontecer, é impossível. Então, o Senhor quer tornar você orgânico com Ele. Ou seja, você não tem mais vontade própria, você não tem mais hábitos, costumes, você não tem mais preferência, você não tem mais planos e aspirações naturais, independente do plano e do propósito que esse cabeça tem com você. Hoje, observem os cristãos. Eles fazem o que eles querem. Eles chegam a dizer, eu não gosto disso. E não fazem. Deus está falando na Escritura que eu tenho que considerar o meu próximo aí melhor e maior que eu. Eu faço exatamente... Eu tenho um comportamento exatamente o contrário. Eu sou importante, eu quero receber, eu me amo, eu sou eu e sou mais eu. Porque eles são cheios de vontade própria. São cheios de preferência, de manias, hábitos, costumes, tradições e não mudam. Isto é um grande atrapalho para Cristo. Isto é um grande prejuízo para a obra de Deus. Sem falar nas atitudes que são grotescas como o pecado, que também são praticadas pelos membros do corpo de Cristo. Um pecado de ego e um pecado de mãos, eles são pecados iguais. Mas o que mais tem atrapalhado a Cristo no corpo, em matéria de volume, é o ego. Pecado de mãos, você vê um irmão fraco aqui, outro lá, outro lá, outro lá, cheio de carências, cheio de rejeição, e aí precisam pecar com o seu corpo para saciá-las. Mas não é comum a gente ver isso no corpo de Cristo, né? E esse pecado, a palavra, se ele se dedicar à palavra de Deus, eles se libertam facilmente desse pecado. Se libertam. Eu tenho experiências e vi Deus fazer essas obras na vida de muitos. Agora, o pecado de ego, que é pessoas cheias de manias, cheias de preferências, essas pessoas são as que mais atrapalham o corpo de Cristo hoje e mais prejudicam a formação desse corpo, de ele tornar-se a expressão da autoridade de Deus na terra. Nós, os crentes, somos morosos para nos render ao Senhor e expressá-lo nesta terra como autoridade, como reino. Porque no plano da reconciliação de Deus, o plano da reconciliação de Deus, como esse trecho aqui fala, que Ele nos deu o ministério da reconciliação, isso significa que Deus escolheu a mim e a você,
que foi regenerado por favor de Deus, por graça de Deus. Isso quer dizer que, por meio de ti, Deus planejou ter uma expressão terrena da sua autoridade, do seu poderoso nome. Aí você fica envergonhando o nome de Cristo aí com tuas atitudes e condutas. Que decepção para Cristo isso. Mas quando Deus tratar de forma mais perto com eles, eles vão ver que eles não sabem nada e não podem mandar em nada e nem tem que ter atitude independente. Daqui a pouco Deus vai mostrar para eles que não é assim. Porque tem muitos que estão sendo expostos a cada dia. Deus está expondo. Então tudo aquilo que estava silencioso, oculto, escondidinho, está vindo para fora. Eles não estão percebendo. Mas os outros já estão vendo, está vindo para fora. E Deus vai entregar tais e tais pessoas que se endureceram, como o joio numa lavoura que só tem trigo, porque Deus quer mudar a situação dessas pessoas, porque quer se utilizar ainda deles, né? Porque nós somos, só temos sentido na igreja se Deus nos usa, senão somos inúteis aqui, né? Se Deus não me usa, eu sou um inútil. Nesta era, sou inútil. Se eu me uso, então eu já estou fora do plano de Deus. Mas sou filho de Deus. Estou salvo. Sim, é verdade. Mas de que adianta perder a bênção de Deus, da transformação nesta era, da glorificação de Deus nesta era? O que adianta? Aí tu vai viver uma vida inteira, vai conquistar muitas coisas humanas e naturais, e vai, quando chegar Jesus, tu diz assim: puxa, estou derrotado. Lutei, corri, briguei, discuti, cansei, me estressei, achando que ia levar vantagens. Estou do lado dos julgados e condenados a uma disciplina milenar. Ah, que tristeza isso vai dar. Que tristeza. Então que Deus possa nos reconciliar a tempo nos dois aspectos a nossa vida, o quanto antes, irmãos. O quanto antes. E eu quero dizer aos irmãos assim, que ninguém precisa levar um sarrafaço de Deus, nem umas varadas de Deus, se Ele muda por entendimento e sabedoria. Não precisa passar pela correção. Não precisa. Tem certeza do que eu estou falando para você. Não há prazer em Deus em corrigir, disciplinar duramente seus filhos. Deus quer uma obediência dócil, prestativa, sábia. Deus quer que o seu filho ouça a verdade e se renda à verdade. Com submissão, com respeito, com obediência. É isso que Deus quer. É por isso que Ele prega o Evangelho para nós. Mas mediante um comportamento de resistência a uma verdade por um período prolongado, Deus vai ter que apelar para uma vara ungida, né? Sabe qual é a vara de Deus para os crentes endurecidos? Satanás. É a varinha de Deus. Amém? Aí Deus solta a bicharada que está na carne, aí vai expondo aquela pessoa, expondo até ela ficar completamente sem crédito na comunidade. Aí quando ela está lá em ruínas, caída no chão, aí Deus chega para ela, talvez. Vamos ver o que aconteceu depois dessa correção. O Senhor diz: te levanta e me serve. Aí Deus vai te observar se o teu dedo está em riste contra ele ou se você está assim, sim, Senhor. Tudo muda. Senão vem outra correção.
até essas manias, hábitos, tradições, costumes, que são coisas terríveis para Deus, porque isso não tem uma aparência de pecado, né? De coisa maligna. Quando um crente adultera na igreja, fornica na igreja, todo mundo comenta: olha que coisa horrível, olha que coisa feia que aconteceu, olha que coisa diabólica. Mas quando alguém se endurece para Deus e desrespeita o que conhece a Deus, ninguém comenta, porque não temos realidade espiritual do corpo de Cristo. Não temos, nem queremos ter. Porque se você tivesse uma realidade do corpo de Cristo, você mudaria amanhã. Amanhã seria outro dia, outra pessoa. Você não sabe. Talvez não queira nem saber, né? Você não quis saber porque o conhecimento bate, você recusa, o conhecimento fala, a sabedoria de Deus, a luz bate, você vê o erro, você não quer mudar. E aquilo se repete, até que um dia o Senhor não fala mais, Ele bate, Ele corrige, Ele disciplina, por amor a ti, Ele faz isso. Se você tem dúvida, precisa rever o texto de Hebreus 12, de 1 a 6. Precisa rever. E não pense que a igreja é fraca, que a Bíblia não está boa, que os irmãos são problemas. O problema não é isso, nenhuma dessas coisas. O problema não é Cristo, a palavra da cruz não é problema. O problema é a dureza, a resistência diabólica contra a verdade que tem o homem natural. Esse é o problema. Amém? Então deixo aqui essas palavras animadas, né, e animadoras para todos os irmãos repensar suas vidas, replanejar o seu serviço a Deus, a sua postura, a sua conduta. Tem gente que anda pelado e pensa que está vestida, não está com as vestes, né? Às vezes está expondo muito o corpo, porque as vestes estão ficando cada vez mais restritas. Está tapando pouco o corpo. É pessoa que não obtém a santificação, a transformação, a salvação orgânica. Deus vai começando a expor ela de novo, né? Que quando o Senhor nos salva, as nossas vestes ficam largas, porque a gente sai achando que é o bambambam do reino de Deus, prega para todo mundo, convida todo mundo para a igreja, e ele está naquele primeiro amor com o Senhor. Você fica numa alegria, tudo é festa, tudo é maravilha, tudo é bênção, tudo é luz, tudo é paz, porque conheceu realmente algo maravilhoso. Depois de alguns dias, Deus pega uma tesoura e começa a fazer um ajustamento nas vestes. Tem umas dificuldades para a gente se colocar realmente dentro do tamanho certo, né? As vestes são largas porque você espiritualmente precisa crescer, né? Mas não cresce. Aí então Deus tem que fazer ajustamentos. Que Deus abençoe a todos. Viver